E lembrando que eu falei, lembra que eu falei lá no comecinho? As doenças da hérnia de disco não são doenças graves. A pessoa não vai morrer por causa que ela tem uma hérnia de disco. A galera fala como se Sim. fosse o pior problema do mundo, mano. E as pessoas ficam se vitimando, né? Sendo vítima Cara. e tal. Não posso treinar porque eu tenho hérnia. Mano, para. Então, assim, deixa claro pra pessoa, fala assim, você não vai morrer por causa dessa hérnia de disco. Então, e deixa claro pra ela, Mas se você não se movimentar, isso vai piorar. Mas por que que a galera tem essa cultura pô, será que é medo? Será que os caras não conseguem explicar isso pro paciente? Ou será que os próprios médicos... Não, porque eu já vi muita gente chegar lá no consultório, lá no meu... Tipo, aí abordar, não, você pode... pô, vem treinar. Não, não posso, o doutor falou que eu não posso. Mas como assim? Será que é falta da interpretação do paciente, cara? Na verdade... isso aí é uma crença que vem lá de trás, né? Um mito que veio por parte da ortopedia mesmo, né? E é uma coisa que tá vindo mudar. Os caras não errar, os caras falam, então não faz nada. Exato, exatamente. É que nem a pessoa vai lá, tô com dor cervical. Então não mexe. Né? Eu acordei com um torcicolo. Bota um puta de um colete lá, a pessoa fica que nem um robô. Se ela tá com torcicolo, foi alguma musculatura que entrou em espasmo ou algum ligamento. Você vai ter que dar uma mobilizada, você vai ter que mexer naquela condição. Né? E aí você ficar em estátua parado, aquela condição não vai melhorar tão cedo. Sim. Tá? Então, percebe que antigamente eles iam de encontro com o que está falando que tem de melhor padrão hoje. Então, não adianta. É que nem eu falei, nas diretrizes clínicas tá lá. Realizar o movimento. Na maioria. Para quadril, para joelho, para coluna, para... Então, não adianta. Então é mais uma crença de antigamente. Sim. E aí também tem uma coisa bastante ruim que tá vindo agora, que, por exemplo, tem uma diretriz que fala, o que não fazer para dor na coluna? Pedir exame de imagem, que é os exames, a radiografia, raio-x e as ressonâncias. Porque vem lá, o paciente pega lá o laudo, olha lá, hérnia de disco. Depois já olha a cabeça dele, já passa coisa ruim e tal. Desgaste não sei das quantas. Vem coisa ruim, fala, então assim, poxa... O cara me assusta, né? Os caras não sabem. Um cara leigo, fala, desgaste... Porra, tô fudido. Tô ruim, cara. E aí, aquilo soa ruim pro nosso sistema nervoso. Sim. E aí, quando alguma coisa soa ruim, a gente entra numa caixa de proteção, fala, vou ficar quietinho aqui, eu acho que vai melhorar. Né? Quando a gente tem um probleminha, o que a gente quer? Me deixa quieto aqui que eu vou melhorar. Só que não é bem assim. Pra se proteger, né? Você tá favorecendo aquela condição a piorar, não melhorar. Caralho, cara. Então, mais por causa disso, cara. Exato. Oi, dá raiva, cara. Dá muito. Imagina, você que é educador físico, imagina pra gente quando chega, imagina o tanto de crença que a gente tem que quebrar, porque a gente sabe que pra gente tratar uma condição dessa pro paciente, a gente vai ter que fazer ele movimentar. Tá? E aí, olha o tanto, a gente pega ele primeiro contato, a gente tem que quebrar todas essas crenças com o paciente. Nossa. Tá? E aí, como é que vocês fazem? É trocação de ideia. Bom, aí, primeira coisa, a gente vai manipulando vértebra, né? Vai vendo o que tem de alteração, vai conversando. Só que não chega no processo final, ele vai estar movimentando. Tá? Porra, o negócio é bom mesmo. Ele vai estar movimentando. E aí é onde ele sai praticamente zerado ali da condição dele, né? Em muitos casos. Claro que em caso crônico, tá? E aí o crônico é extremamente difícil porque a pessoa sofre há anos com isso. Sim. E aquilo já somatizou lá dentro do cérebro. Então, na coluna dela, na maioria esmagadora das vezes, ela não tem nada mais. Só que o cérebro dela tá mandando... Acho que tem. Tá mandando informação. Eu tive um paciente ciclista, né? O cara andava de bike e tal. Ele falava pra mim assim, Aquiles, todo dia, quando eu acordo de manhã e vou abaixar pra colocar a ração pro cachorro, minha coluna dói. Caralho, velho. E o cara não tem nada. Beleza. Aí e como que você vai quebrar uma crença dessa? Eu falei, beleza. Eu peguei o paciente, melhorei a condição dele na coluna, aumentei a capacidade, lembra que eu falei? Vou melhorar, vamos fortalecer essa região sua. Melhorei a mobilidade dele
E aí eu comecei a quebrar esse ciclo dele pensar que ele vai abaixar e vai doer. Como que eu fiz isso aí? Coloquei uma carga gigante de peso, peguei uma barra, 10 quilos de cada lado e falei, abaixa. Só que ele tinha que abaixar para pegar o peso e levantar. Ele não tava pensando que ele ia colocar ração. Sim. E aí como? Para abaixar com 10 quilos, dobrando a coluna e subir. Subir, não dói. E para baixar para colocar a ração dói? Não bate, né? As coisas não tem ligação. Você entendeu? Aí eu falei pra ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, muda o local que você vai colocar a ração pro seu cachorro. Você tá de brincadeira aqui. Porque aí a gente tem que começar a mexer no ambiente, que entendeu? Loucura, cara. Então eu falei pra ele, vamos colocar em cima de algum lugar mais alto? E foi a estratégia que deu super certo, o cara vive super bem hoje, tá tudo legal. Entendeu? Como a gente tem que entender todo o contexto e tal, e manipular várias coisas para ver se tá sensibilizando lá. Porque o cérebro mandava informação já direto. Isso aí era anos. Entendeu? Você vai perceber que a pessoa fala, toda vez que eu faço esse movimento, dói. Tira ele desse ciclo, faz um outro movimento diferente. Sim. E aí depois tenta fazer um movimento específico para ela não pensar naquilo que ela dói. A gente chama isso aí na fisioterapia de tirar o foco. Tirar o foco. Tira o foco da dor. Foi o que eu fiz quando tava correndo lá, tava sentindo a fisgada, comecei a pensar em outra coisa. Amenizou, mas era dor mesmo, de verdade. Sim, então, só que quando eu lembrava, dava uma agulhada, falei, rapaz, deixa eu pensar em outra coisa. Dependendo do caso, é propriamente o tecido, e aí não tem, ali no caso não tinha como na corrida, mas no caso do seu paciente aí era a pura crença, né? Pura crença e é um negócio que ele já somatizou há muito tempo, porque ele sofreu com dor há muito tempo, né?